Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a figura de José Bonifácio de Andrada em Silva. O Gominado, o patriarca da independência, nome altamente questionável. Não, ele nasceu em 1763, ele era de Santos, Curiosidade que na época Santos tinha 1.500 pessoas só. Ele era de uma família rica, mas do ponto de vista de nobreza, assim, status, segundo a Dele Priore, era do estado do meio, Ele desde cedo, como a família era muito próspera, desde cedo já teve educação, e a família enviou os irmãos também, para estudar em Portugal. Aliás, às vezes se fala, a trinca dos Andradas, a tríade dos Andradas. Depois eu vou comentar. Só diga-se de passagem, eu não sou parente dele, felizmente. Meu Andrade não tem nada a ver com os Andradas, felizmente. E então ele foi estudar em Coimbra. Ele se interessou para a área de mineralogia, teve vários trabalhos publicados, foi um estudioso competente. Lá em Coimbra ele foi iniciado na maçonaria por Vandelli, era italiano, que vai ser a linha carbonária, mas essas infiltrações maçônicas nas universidades, nas ciências naturais, eram bem comuns, Estava na moda na época do iluminismo, as ciências naturais, voltar questões para as ciências naturais, dado o ódio que o iluminismo tinha para ciências como metafísica, filosofia, teologia, mesmo direito. Então estava se voltando mais para as ciências naturais, ficou famosa academias científicas, grêmios literários para discussão de obras literárias, e aí houve forte infiltração maçônica nessas áreas. Na realidade, muitas dessas áreas eram fachadas para atividades maçônicas, e visto por outro ângulo, a maçonaria entrava nessas universidades justamente para escolher os membros mais inteligentes, Então era um duplo canal. Ele andou por lá, acompanhou o terror da Revolução Francesa, então conta os biógrafos que aí então ele se manifestou contra um radicalismo nas mudanças de rumos do mundo. Lógico que ele queria uma mudança de rumo, ele estava longe de defender ideias de monarquia feudal ou visões católicas de mundo. Ele queria realmente reformas, estava de acordo com essas novas ideias, porém sem radicalismo. Por isso que talvez ele tenha já na Europa tendo simpatia pela monarquia constitucional. Ele retornou ao Brasil com 56 anos, ou seja, ele passou lá 30 anos na Europa, voltou aqui para São Paulo, começou a entrar nas atividades políticas. E aí tem uma questão interessante posta por Dele Priore, que é a seguinte, abre aspas: o que nenhum biógrafo explica é como depois de passar décadas longe do Brasil e de se ocupar com uma curta estadia na corte, de instalar-se no sítio de Outeirinhos e de uma viagem mineralógica, Bonifácio consolidou-se em tão pouco tempo sua liderança política. Realmente soaria estranho, Fulano sai de Santos, vai estudar mineralogia para a Europa, aí volta depois de 30 anos, fica um tempo em São Paulo, uma viagem aqui, e de repente já consegue projeção no Rio de Janeiro. É muito estranho. Só a única explicação que se dá é por causa da reia de comunicações maçônicas, Ele era um maçom militante, se mostrou bem importante à luz da maçonaria, então é lógico, a maçonaria, como uma rede internacional, é que colocou ele lá. Ele foi uma espécie de homem da maçonaria, Poderam argumentar que a linha maçônica dele era melhor do que a linha do Gonçalves Ledo. Bom, verdade, não é que era melhor, menos ruim, A maçonaria no Brasil, assim como em Portugal, estava dividida entre dois ramos: a vermelha, mais radical, que reunia até ideais republicanos, que era a linha do Gonçalves Ledo, e tinha a maçonaria azul, mais moderada, ligado ao conceito de monarquia constitucional.
Então havia esses dois polos aí. Inclusive o José Bonifácio, que era maçom da maçonaria clássica, ele fundou nova sociedade secreta chamada Apostolado. Em vez de ter loja, chamava Palestras. Mas gente que frequentava a maçonaria clássica do grupo de Ledo também ia no Apostolado, e ele mesmo frequentou a maçonaria e foi grão-mestre. Então havia uma forte comunicação entre as duas, embora ele tenha desenvolvido as atividades, né, do Apostolado, que era outra sociedade secreta. O Dom Pedro I frequentou tanto uma quanto a outra. Segundo Delle Priori, ainda num comentário interessante, como maçom, Bonifácio navegou em ideias libertinas. Como estudante, leu os iluministas. Como viajante, conheceu mudanças que minaram os regimes absolutistas da velha Europa. E por oportunismo, agarrava-se às ocasiões que surgiam e que poderiam redimi-lo dos anos de ostracismo em Portugal. Ora, a monarquia constitucional cabia como uma luva em seus objetivos, pois tinha que ser conduzida por sábios, ele se considerava um. De fato, ele era inteligente, capaz, estudioso, mas era extremamente arrogante, assim, em linguagem comum, se achava o máximo, né? Então, há vários exemplos disso. Então, aí ele se achava, então, a grande figura do Brasil e tal. Não. E ele odiava, né, o grupo do Ledo, conta-se que até ele ameaçou de morte o Gonçalves Ledo, segundo alguns, segundo outros não, né? Então ele se achava, como também se diz aqui na linguagem vulgar, o rei da cocada preta. Aí então ele teve participação, né, aumentada por uns, diminuída por outros, no processo do Fico, no Manifesto de São Paulo em favor de Dom Pedro I, nos momentos que antecederam a independência do Brasil junto com a princesa Leopoldina, etc. Não negamos isso. Agora, também exagerar, dizendo que sem ele não sairia a independência, é mentira, né? A independência foi uma causa complexa, com vários atores importantes, com ou sem José Bonifácio, a independência teria acontecido. Não foi ele assim, sem ele as coisas teriam sido diferentes. Não, isso é um exagero completo, né? Eles levantaram a bola do José Bonifácio, todo o movimento, né? Sempre que é um mártir, sempre que é um líder, sempre que é uma figura extraordinária. Assim, a República levanta a bola do Tiradentes, assim, as pessoas que não veem a maçonaria como um problema e veem a independência como um bem, a monarquia constitucional brasileira como um bem, então levantam a bola do José Bonifácio de Andrada, né? Totalmente exagerado. Ainda para me apoiar nessa questão, por exemplo, Varnhagen, grande historiador brasileiro, diz que José Bonifácio era um vulto secundário na independência e considera a representação de São Paulo em 1821 e o Manifesto de 1822 como peças secundárias no processo, e nega a José Bonifácio o título de patriarca. Assis Sintra também criticava muito José Bonifácio, mas vamos dizer que boa parte dos historiadores também defendem a figura de José Bonifácio, entre eles Gilberto Freire. Mas eu acho essa posição do Varnhagen bem ponderada, ou seja, foi secundário. A dependência teve forte causa nas cortes e teve como figura principal Dom Pedro I. Claro, Dom Pedro I é que reunia, por ele ser a figura que foi, né, a hora decisiva foi dele, né, e não do José Bonifácio. Com José Bonifácio sempre teria saído a independência do mesmo jeito. Bom, aí depois de passado o processo de independência veio então a Assembleia Constituinte no Brasil, né, que ia culminar na primeira Constituição do Brasil em 1824, só que o Dom Pedro I se indispôs, né, várias questões, várias discussões, que não vem ao caso avançar muito, acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte, acabou brigando com José Bonifácio. José Bonifácio foi preso e depois partiu para o exílio em Bordeaux, na França. Aí lá ficou um tempo, escreveu poemas que não são de boa qualidade. Depois aí ele conseguiu, né, foi perdoado, conseguiu voltar em 1829, se reconciliou com Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I voltou para Portugal para lutar contra o irmão, Dom Miguel, deixou José Bonifácio como tutor
de Dom Pedro II. Aí José Bonifácio, então, nomeou os professores que cuidariam da educação de Dom Pedro II, só que aí, como ele era muito arrogante, aí se indispôs, né, com a espécie de, me fugiu o nome, que cuidava de Dom Pedro II, se indispôs com os outros, foi acusado de conspirações e até então foi demitido no cargo de tutor e foi mandado para uma prisão domiciliar na ilha de Paquetá. Ali, né, depois, ele acabou morrendo, né? Uma comparação que se faz muito é de José Bonifácio com os Founding Fathers dos Estados Unidos. Eu acho essa comparação curiosa, porque eles veem essa comparação como positiva, mas na realidade comparar alguém com Founding Fathers é uma coisa, é uma depreciação, né? É uma coisa difamatória. Por quê? Porque os Founding Fathers eram horrorosos, por exemplo, os mais famosos eram horrorosos, eram gente contra a Bíblia. Alguns eram até ligados a ritos satânicos, como por exemplo Benjamin Franklin. Thomas Jefferson rasgou a Bíblia, criou sua própria Bíblia. Eram longe de serem pessoas boas, eram maçons contra a igreja, contra o catolicismo, com visões modernosas horrorosas, né? Então, a comparação que é ofensiva para uns é elogiada para outros. Então, quando se compara José Bonifácio de Andrade Silva com essa turma, eu acho que cabe essa comparação, mas essa comparação leva para um lado ruim, uma comparação negativa, agora colocado como positivo. O que se vê que essas pessoas que defendem José Bonifácio de Andrade e que defendem os Founding Fathers, que é do grupo da chamada Nova Direita, na realidade eles desposam ideias ruins, ideias liberais, ideias protestantes, ideias maçônicas, ideias contrárias ao catolicismo, né? Então não deixa de ser curiosa essa comparação, né? Antes de finalizar, eu gostaria de comentar rapidamente sobre os outros dois irmãos dele, né, o Antônio Carlos e o Martim Francisco. Os dois tiveram atuação política forte, né? Antônio Carlos se envolveu inclusive na Revolução Pernambucana, participaram de várias articulações aliado com o irmão, né? Por isso que se falava de trinca dos Andrades, todos maçons, né? Todos articuladores aí de bastidores. Bom, aqui então encerramos esse curto vídeo sobre essa figura exagerada que eu não tenho a menor simpatia, não passou de um maçom soberbo, que se achava desde poeta, mal entendido em mineralogia e capaz de decidir os destinos do Brasil, como se ele fosse capaz disso, né? Ele na realidade era um homem de maçonaria e que a bola dele foi levantada justamente por pessoas que gostam desse tipo de ideias maçônicas, ideias liberais, etc. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.